Inglaterra, século XIX. A nossa história começa com um engenheiro que lá no século XIX resolveu criar a locomotiva mais veloz do mundo. Ela era tão rápida que ela alcançava inacreditáveis 40 km por hora. Pode parecer pouco hoje, mas na época era cerca do dobro do que os trens normais faziam. Apaixonado pela sua ideia, Robert Stephenson, um engenheiro, foi ouvir a opinião do povo e ficou surpreso ao descobrir que os britânicos não acharam graça naquela ideia de uma locomotiva tão rápida. Ela era tão rápida para a época que o nome dela era Rocket. Um jornal da época anunciou o que seria mais ridículo do que a perspectiva de andar 2 vezes mais rápido do que uma charrete. Pessoal, ainda assim, Robert Stephenson acreditou na sua ideia e lançou a Rocket. E ela foi um sucesso estrondoso. O seu impacto foi tão grande que ela foi responsável pela unificação do fuso horário de várias cidades britânicas sob o horário da rodovia. O que esse engenheiro inglês do século XIX tem a nos ensinar aqui no direito? Que na hora de pensar a nossa prestação de serviços, nós devemos lembrar que nós somos designers de serviços jurídicos. Nós projetamos serviços que buscam resolver os problemas das pessoas, impactar na vida delas. E existem 2 maneiras de se projetar esses serviços. Uma delas é a maneira tradicional, é olhando para o passado e entendendo o que as pessoas querem hoje. A outra, e foi essa que Stephenson utilizou, é olhar para o futuro e entender o que as pessoas necessitarão daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Identificar necessidades e interesses que talvez nem elas ainda tenham percebido claramente. Quando Stephenson projetou a Rocket, ele percebeu as vantagens que ela traria para pessoas que gostariam de chegar em casa mais rápido, fazer negócios mais longe. Muitas das pessoas ainda não estavam despertas para os benefícios que essa maior velocidade no transporte traria. Mas Robert Stephenson estava lá na frente, acreditou na sua ideia, lançou a Rocket e ela foi um sucesso. Enquanto advogado, você tem essas 2 escolhas. Resolver as demandas que existem hoje, e aí certamente você terá pela frente um mercado não saturado, mas altamente competitivo, com muitos profissionais se dispondo a resolver os problemas que hoje são claros, mas você também pode desenvolver os seus serviços pensando lá na frente, enxergando aquilo que muita gente ainda não enxergou. É aí que estão os famosos oceanos azuis de oportunidades, espaços ainda pouco explorados, para profissionais com um leque de habilidades muito especial, que vai além do direito, e que lhes habilita a não só entender quais são esses problemas, essas necessidades, essas conveniências que pouca gente percebeu ainda, e se antecipar para resolvê-las, e se antecipar para fornecer essas soluções. E, acima de tudo, ter as ferramentas e as habilidades para fazê-lo. O nosso curso é muito sobre isso. Eu sou o Bruno Lever, faço parte do Admirável Direito Novo, e nós trazemos para vocês hoje aqui, abrindo com o nosso primeiro módulo, o curso Advocacia no século XXI, o direito pensado para o usuário. Sejam muito bem-vindos, pessoal, e espero que vocês aproveitem conosco essa jornada. E a ideia é que ela traga para você mudanças significativas na sua vida profissional e também na sua percepção do direito. Pessoal, muito bem, no nosso primeiro módulo, então, nós vamos conversar sobre essa nova mentalidade do profissional do direito. O nosso ponto de partida é a compreensão de que o profissional hiperespecializado ele ficou lá no século XX. Aquele profissional desejado pelo mercado no século XX não é o profissional desejado pelo mercado hoje. Aquele profissional que tinha as respostas no século XX já não tem todas as respostas para o século XXI. Por quê? Porque no século XX, um dos principais desafios que existia era o acesso à informação. Então era muito interessante ter profissionais que sabiam muito de um determinado assunto. E
Ao mesmo tempo, era interessante que houvesse essa hiperespecialização. Se vocês pensarem, né, que a gente estudava pela Enciclopédia Barça, vocês já vão entender como isso é diferente para a realidade que a gente vive hoje. Hoje, o acesso à informação ele foi revolucionado. A mudança do século XX para o século XXI revolucionou o acesso à informação. Hoje, quando um cliente chega no nosso escritório, ele já chega para uma segunda opinião, porque a primeira ele teve lá no Google. E esse profissional capaz de lidar com os desafios do século XXI, ele já não é o hiperespecialista. Ele é o especialista, mas que também é dotado de um amplo leque de habilidades. Ou seja, se o acesso à informação já não é mais o problema, o profissional desejado não é simplesmente aquele que se hiperespecializa num determinado assunto, porque ele está perdendo o mundo de informação no entorno dele. O profissional desejado é aquele que, apesar, né, obviamente partindo do básico, é aquele que é especialista no seu campo de atuação, mas que ele também domina uma série de habilidades que transcendem a sua especialização direta, que transcendem, no nosso caso, o direito. Então ele entende os elementos e as nuances que levam alguém a ler a sua petição com mais atenção, a memorizar mais facilmente, a se convencer com mais facilidade dos seus argumentos. Ele entende que não só o conteúdo da sua petição, mas a arquitetura da informação dela é importante. Ele entende as essential skills, a importância de ter uma boa comunicação, um bom posicionamento, uma boa gestão do tempo, a importância de saber fazer marketing jurídico. Tudo isso, pessoal, o nosso curso traz para vocês. Esse admirável mundo novo do direito, o nosso curso traz para você. Ok? Então lembre-se sempre daquele engenheiro lá, né, do século XIX, do Robert Stephenson. Vocês encontram a história dele no livro do Alexandre Versinhasi, né, Uma Breve História da Economia. Lembrem-se sempre dele, tenham ele como parâmetro para a jornada que nós iremos iniciar agora. Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, eu sou o Bruno Lever, eu sou advogado, sou mestre em Direito, atuo, né, milito na advocacia já há muitos anos, também sou docente, professor, pesquisador e entusiasta desses temas de inovação e desses temas de transdisciplinaridade no direito. Quando nós pensamos no novo direito, o direito onde esse especialista com um amplo leque de habilidades do século XXI vai atuar, nós pensamos em um direito de novas habilidades, de nova mentalidade, de novas carreiras, de novas tecnologias, de novas ferramentas. De onde nós viemos? Nós viemos de um direito tradicionalista, de um direito pautado pelo tradicionalismo, pelo rigor do formalismo. Nós viemos de um direito pautado em uma linguagem rebuscada, que muitas vezes é utilizada para distanciar os destinatários das soluções jurídicas para criar uma espécie de temor reverencial. A questão é que eu me pergunto se isso funcionou em algum momento, mas se funcionou, hoje parece não funcionar mais. Hoje o esforço, pelo menos para o profissional que quer se manter e ganhar espaço no mercado do século XXI, o esforço é por aproximação. Nós, profissionais do direito, precisamos nos aproximar dos destinatários das soluções jurídicas, para que nós consigamos, de fato, resolver os problemas deles. Sem ter uma relação de horizontalidade, de proximidade, de envolvimento, fica muito mais difícil entender o que o cliente precisa e, de fato, me habilitar a resolver a dor dele. Fica muito mais difícil ser o resolvedor de problemas que o século XXI pede. Não dá para fingir que está resolvendo problemas, é preciso de fato resolvê-los. Então, a nossa matriz de formação ela ainda é uma matriz pautada no tradicionalismo, no excesso de litigiosidade, na hierarquia rígida e no distanciamento. Mas nós estamos indo rumo a um novo caminho, a um novo direito. E esse novo direito, ele busca eficiência, ele exige humanização, linguagem clara, aproximação, inovação, novas tecnologias.
o profissional do direito precisa cada vez mais entender o papel das novas tecnologias no seu trabalho, no trabalho jurídico. Não é possível permanecer alheio às influências do avanço tecnológico. Por isso é preciso entender onde eu fico nesse mundo onde as novas tecnologias assumem cada vez mais as tarefas burocráticas, as rotinas jurídicas. Entender que o profissional do direito que vai prosperar no século XXI não é necessariamente o profissional bom de tática, é o profissional bom de estratégia, é o profissional bom na inteligência humana. Porque aquele profissional que hoje executa tarefas maquinais, mecânicas, que se limita a reproduzir rotinas jurídicas, o famoso copiar e colar, esse corre um sério risco de ser substituído por uma máquina mais cedo ou mais tarde. Porque essas tarefas maquinais, rotineiras, uma máquina pode fazer melhor do que qualquer humano. Mas as tarefas de humanização, de aproximação, de comunicação, de conexão, de empatia, de inteligência, as habilidades estratégicas, essas são humanas. E essas, pessoal, enquanto nós não soubermos explicar e ensinar para uma máquina, máquina nenhuma vai conseguir desempenhar e tomar o nosso lugar. Então, eu preciso entender que as tecnologias vêm me ajudar nas tarefas burocráticas do direito, para que eu libere o meu tempo para investir nas habilidades humanas. O nosso curso é muito sobre isso. As habilidades humanas de comunicação, de empatia tática, habilidades que transcendem o direito, mas que são fundamentais para quem atua no direito. Atuar no direito não é só conhecer lei, jurisprudência e doutrina. Por mais desafiador que seja descobrir isso, atuar no direito é ir além. É entender que o direito regula as relações humanas e que o ser humano é complexo. Ele trava relações humanas complexas, que muitas vezes vão demandar soluções que advirão de diálogos do direito com outras áreas, como a psicologia, como a economia, como o design. Por isso, uma das grandes ferramentas para o profissional do século XXI, para o advogado do século XXI, se chama transdisciplinaridade, que é a habilidade de fazer o direito conversar com outras áreas do saber para que a gente consiga construir soluções únicas, que realmente resolvam problemas. Por isso que não basta ser o hiper especialista, tá percebendo? Óbvio que eu não vou precisar fazer uma outra graduação de outras áreas, mas eu preciso ampliar meu repertório, conhecer um pouco mais além das fronteiras do direito. E, não só isso, descobrir de que forma eu farei esses conhecimentos além do direito conversarem com os conhecimentos jurídicos para criar soluções jurídicas. Muito bem, pessoal, vou encerrar o nosso primeiro vídeo e espero vocês no próximo vídeo para conversar um pouquinho sobre essas carreiras jurídicas que estão surgindo, as carreiras jurídicas inovadoras que começam cada vez mais a coexistir com as carreiras tradicionais. Um abraço e até lá!